Muito bem, estamos começando mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT, o primeiro bloco. Nós temos aqui o apoio da Purifique, melhor da água alcalina para você. Pode beber, senador. Exclusiva para você. Saúde e qualidade de vida. Também da Nilmag, que representa no agro os produtos Confortmag, entre os quais os colchões magnéticos. O Grupo Araújo e também o Araújo Mix. E mais recente também está com a gente, acreditando na nossa proposta, a Rimalto Autopeças e acessórios. Veja o VT e saiba por que é importante procurar uma autopeça que tenha qualidade, pontualidade e preço baixo. Na Rimalto tem bom atendimento, qualidade e o menor preço. E as ofertas que só na Rimalto tem. Óleo Castrol 20W50, R$18 à vista. Filtro de óleo motor Fire, R$13,50 à vista. Mega promoção. Bateria 60 amperes a partir de R$155 à vista. Deixando outro casco da mesma amperagem. E a grande novidade, alinhamento computadorizado 3D. Suspensão, injeção, motor, balanceamento. E agora temos mais uma super loja Rimalto. Na Rimalto tem! Muito bem, essa nova loja da Rimalto funciona ali, na Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica. Tá bom? Do outro lado já é Bosque. Na Rimalto ainda é bairro Zé Augusto. E aproveite porque o estoque de baterias está acabando. Também nesse preço, né? R$155, não vai dar para aguentar muito tempo. Talvez antes da Copa o estoque acabe. Boa noite especial para o meu amigo Sérgio, né? Que é o proprietário da Rimalto, a dona Rita, e o Rafael, que é o filho do casal, que ajuda também na gestão das duas empresas. Ok? E agora o assunto é política. Eu tenho o prazer de conversar agora com o senador Jorge Viana, do PT acreano. Seja bem-vindo, senador. Um prazer. Tudo bem? Boa noite, queria dar um abraço aí para o casal e o filho, né? Três trabalhando. Hoje em dia, a lógica é essa, os meninos já também ajudando os pais nas empresas, trabalhando, isso é muito bonito. E o Sérgio é um carioca que virou acreano. Olha aí. A carioca veio para cá, ainda Parabéns jovem. Aí pela luta, pelo filhão que já está aí no batente. É verdade. Senador, o senhor esteve, aliás, sempre que o senhor está aqui, o senhor vai ao estádio, vai ao ginásio, prestigiar o esporte. Como é que está vendo essa campanha do Atlético? Eu fiquei fascinado. O último jogo do Atlético Santa Cruz, eu estava lá na arquibancada, estive lá, inclusive nos encontramos depois na cabine, fui dar as entrevistas. Mas é muito bom a gente estar nesse calor e vendo o Atlético jogar desse jeito. Eu queria parabenizar a direção do Atlético, o técnico Álvaro é realmente uma figura impressionante. E essa meninada, esses talentos acreanos, que eles formaram aqui, porque o Atlético está mostrando aquilo que eu acho que é o correto. Quando eu fui prefeito, eu comecei uma reforminha ali no estádio Zé de Mello, que me procuraram para fazer ali a drenagem, para ajudar. E nunca mais, 4 anos na prefeitura e depois 8 no governo, eu fazia um convênio de 25 mil por cada clube. Fiz durante 8 anos, cada clube. E eu pedi uma coisa só. Digo, olha, a gente dá um convênio, seria o equivalente a uns 160, 170 hoje, mil. números atuais. Hoje, né? Para cada clube. E eu cobrava que eles tivessem uma escolinha. Primeiro, para a gente ter um acolhimento das crianças. Isso, para mim, o esporte, a cultura, é o grande aliado para pôr as crianças no bom caminho. E eu cobrava, no convênio, cobrava que tivesse uma escolinha funcionando no clube, para a gente poder ter talentos. Não dá para os clubes do Acre querer importar jogador. O Rio Branco fez muito isso, com dificuldade, e nunca deu muito certo. Né? O Atlético fez o contrário. O Atlético está apostando na formação de base. E olha quantos talentos a gente tem. O Atlético jogando dá gosto. Sinceramente, eu fui nas cabines todas, a maneira como eles jogam, como o time está organizado nesse tempo de Copa do Mundo. Eu até falava brincando nos 2 primeiros jogos do Brasil, tem que ter a objetividade do Atlético. Se defende ali, mas quando pega a bola, vai atrás do gol. É verdade. Não pode ficar ali atrás o tempo inteiro trocando passe. O time do Tite precisa ver o Atlético jogar. Ainda bem que ontem já o Brasil jogou com mais objetividade. Verdade. Felipe Coutinho está jogando. Jogou muito. E o Neymar voltou a ser Neymar, começou a ser Neymar. Deixou de cair, né? Deixou de cair, parou de reclamar e começou a jogar. O Neymar é um fantástico jogador. Tem que entrar em campo para jogar, né? Graças a Deus ganhamos ontem. Vamos em frente, né? Agora, senador, os outros seus sucessores, Binho Marques e Tião Viana, não conseguiram dar no esporte essa mesma sequência, né? Eu não posso fazer juízo, né? Então, cada governo vai estabelecendo, mas obviamente que sempre for dos nossos governos a prioridade é a gente construir quadras. Veja que quase não tinha quadra para a gente jogar, era só o ginásio coberto. E aí depois uma quadra do SESI e a gente começou a fazer quadras nas escolas. O Binho me ajudou bastante nisso. Fizemos a Arena da Floresta, o Binho também fez a Arena do Juruá, a gente começou, mas
foi ele que colocou, concluiu, mas eu acho que assim, uma coisa importante é a gente voltar a ter como prioridade a lei de incentivo à cultura e ao esporte. Eu criei isso quando fui prefeito, depois criei quando fui governador. Tem que ter uma parte dos recursos que o Estado recebe de ICMS, o Estado abre mão de receber e as empresas pagam direto para o clube. Você veja, o Araújo faz aí um trabalho interessante, o Adem, é bom que se diga. Outras empresas não fazem. Eu acho que as empresas também, se tiverem um incentivo, como a lei do incentivo estabelece, é uma boa, porque todos os clubes poderiam ter seus financiadores, eles tendo isenção também no ICMS, porque é assim que funciona no mundo inteiro. Então, eu me ressinto um pouco isso. É claro que o governador Tião Viana tem procurado fazer o que pode também, mas eu particularmente defendo que tenha, assim, um tratamento, tanto na formação e na possibilidade de novos atletas, como também com os clubes, por parte do governo, seja com a política de incentivos. E principalmente nesse tempo de violência. Não tem como a gente ficar de braço cruzado. A violência tomou de conta do Brasil. Ela está aqui, está no interior do Estado. O grande aliado para a gente enfrentar a violência não é sair distribuindo armas. É dar o apoio para a polícia, é ter uma ação efetiva, é botar barreiras, é ter uma ação contra drogas, enfim, fazer uma ação que traga de volta a paz e a tranquilidade. Mas o melhor investimento é no esporte, é na cultura, cuidando das crianças, cuidando dos jovens, porque aí a gente não vai perder esses meninos para as facções criminosas, que eles hoje, 3, 4 anos de desemprego no Brasil. Quem está oferecendo emprego são as facções criminosas. E esses meninos, quando vão para ali, aí depois só resta um caminho para eles, que é o do cemitério, entendeu? Ou do presídio, como um estágio, e depois vão ser mortos. Então, eu criei aquelas escolinhas de futebol com os ex-atletas, os centros da juventude. Essas políticas não podem ficar como velhas do passado, elas têm que ser presentes hoje, porque hoje é que está precisando mesmo, na minha opinião. Né? Emendas parlamentares seria uma forma de prestar um socorro imediato aos clubes, sejam os profissionais e os que estão aí em formação? Não é permitido um aporte direto de emenda parlamentar. Hoje você não pode apresentar... Mas através das federações ele não podia? Em convênios, tem complicações, porque fizeram uma CPI lá na Câmara e é quase proibido você fazer emendas para entidades que não sejam de governo. Isso foi uma coisa terrível. Quiseram pegar lá algumas ONGs que faziam coisa errada e atingiram todo mundo, porque em qualquer lugar do mundo, o terceiro setor, que são as organizações da sociedade, elas precisam existir, precisam de apoio. Né? No Brasil hoje é proibido, então a gente não pode, mas eu acho que um caminho é esse, da gente fazer valer a lei de incentivo à cultura e ao esporte que a gente fez, pegar uma parte, imagine, se você tivesse R$1 milhão por ano para os clubes e impondo aos clubes também contrapartida. Por exemplo, manter escolas de futebol, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens e manter o clube. Eu acho que isso é uma coisa importante, mas tem que ter uma aliança aí entre governo, empresas e clubes. Isso sim funcionaria muito bem. Porque nós fizemos a Arena da Floresta, a federação fez o Florestão. Agora mesmo, até a manutenção desses lugares, nós precisamos cuidar mais, zelar mais. É a minha opinião, né? Mas, porque funcionou já muito melhor e, se Deus quiser, vai voltar a funcionar melhor. Com certeza. Estou aqui com uma revista onde o senador faz um resumo das principais atividades. São 113 páginas. E aqui na página 57, uma matéria me chamou a atenção, senador. Primeiro vamos mostrar a capa, eu queria eu estou entregando aqui para o Muniz. É a 5ª revista que eu faço do meu mandato. É uma prestação de contas. Pode mostrar aqui, ó. É uma prestação de contas, essa revista, Muniz. Uma capa diferente, né? Você, como um dos mais antigos jornalistas políticos do Acre, não parece, mas é. Desde que eu era prefeito, ele já estava cobrindo, fazendo coluna aqui no Jornal Rio Branco, e nunca se afastou. É a 5ª revista, essa tem uma capa do Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, brasileiro, que mora na França. Ele veio para o Acre, a meu convite, fotografou o Acre, ficou 20 dias numa aldeia, 20 dias na outra, fez 20 É uma referência internacional, né? É um grande, ele me doou as fotos, e ela traz aí fotos do Acre, tudo em preto e branco, e essa revista eu presto conta de quantas emendas liberei, quantos discursos fiz, quantos projetos de lei fiz, quantas emendas à Constituição eu apresentei, quais os temas que eu trabalhei, defendendo o interesse do consumidor, combatendo os abusivos preços de combustíveis, do gás de cozinha, das passagens aéreas, da conta de luz. Presto conta de como um senador, como um parlamentar,
deve agir, trabalhar e depois mostrar o trabalho que fez. Então, essa sua proposta aqui de redução do número de congressistas, tanto de senadores como de deputados, já tem um apoio de, talvez hoje, mais de 2 milhões de pessoas. Deve estar chegando perto. Porque aqui foi quando foi impresso, né? Quando eu fiz, tinha 1.700.000 pessoas apoiando uma proposta minha, que é de reduzir o número de parlamentares no Brasil todo. Então, nós temos 3 senadores por estado. Eu não estou querendo diminuir a força do Acre. São Paulo tem 3. Mas até alguns anos atrás só tinham 2. Os Estados Unidos, que é o maior país do mundo econômico, e também maior do que o Brasil, do ponto de vista do território e também da população, tem mais de 100 milhões a mais que nós, só tem 2 senadores por estado. Porque o Brasil tem que ter 3. A outra vaga foi criada ainda no regime militar. Né? Foi aquela coisa do senador biônico e depois ficou e ficaram 3. Eu estou propondo reduzir para 2 senadores por estado, estou propondo reduzir de 513 deputados federais para 385, então seria 6 no mínimo. E isso seria um efeito cascata de reduzir o número nas assembleias e nas câmaras municipais. Automaticamente. Aqui ficariam, então, 6 deputados. Como federais. Federais. De 8 para 6. E os senadores ficariam para 54, de 81. Isso. Nós teríamos uma redução. Agora, depois as assembleias e as câmaras também reduziriam. E veja, eu não estou com isso diminuindo a importância do parlamento. Ao contrário, isso é igual a um concurso público. Concurso público é importante, com um bom salário, com poucas vagas. Todo mundo quer concorrer. Então, valoriza mais, né? Valoriza mais. O que eu estou propondo é uma valorização do parlamento, mostrar que é possível ter economias, é possível ter um parlamento mais forte. Claro. Estou querendo um parlamento mais forte e não mais fraco. Porque se nós vamos reduzir o número, vai ficar mais difícil ser senador, vai ficar mais difícil ser deputado federal, então vai ter uma disputa maior. Se vai ter uma disputa maior, é provável que só aqueles que são bons mesmo é que passam o funil. Claro que só tem um problema em minha proposta. Ninguém quer nem ser relator lá. Nenhum colega senador está se arvorando. Porque vai aumentar o grau de dificuldade. Né? Mas aí também é o seguinte, é a proposta que mais recebeu apoio popular na história do Senado da República. Agora deve ser um detalhe também, Nunca. né? Nenhuma proposta teve quase 2 milhões de pessoas que foram lá sem eu ter feito o discurso. Foram lá e disseram, eu apoio essa proposta. Talvez atraídos pela economia que vai gerar. Mais de 3 bilhões ano, né? Ou pela lógica, porque a proposta tem muita lógica. Sim. Quando eu pego os Estados Unidos como referência, e isso aqui, Muniz, eu vou ser bem sincero, quando eu fui prefeito, a Marina ganhou o mandato de senadora em 94, eu sugeri em uma conversa com ela, eu falei, Marina, se eu fosse você, se eu fosse senadora, eu apresentaria. Depois ela ficou de pensar, não deu certo, eu digo, bem, eu vou apresentar aquela ideia antiga. Eu acho, por exemplo, que o Brasil precisa de uma grande reforma do Estado brasileiro, uma reforma política. O Estado brasileiro não cabe mais na Constituição, não cabe mais no orçamento. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado e fortalecer em algumas áreas que o Estado não pode deixar de ter. Então, o que o Temer está fazendo, privatizando tudo, entregando tudo, isso é um desastre. Nós temos que, com responsabilidade, fazer o Estado do Brasil vir para o século XXI, eu digo a estrutura do modelo de Estado. Hoje, nenhum prefeito, nenhum governador consegue administrar mais. Difícil. É uma coisa pesada. Semana passada eu entrevistei o prefeito de Acrelândia, o Ederaldo Caetano, ele disse se nada mudar, a partir do mês que vem ele não vai ter condição de trabalhar. Não, é um administrador, é um tesoureiro. Pega dinheiro para cá, põe para lá. Dos mais de 100 cargos comissionados, ele reduziu para 30 e depois agora reduziu o salário e mesmo assim não está conseguindo. E ele, secretário também, eu acho que funcionou com 3 ou 4 secretários, foi um dos prefeitos assim, mas não tem. Para mim tem que ter uma reforma. Nós tínhamos que pegar tudo que é dívida dos estados, das prefeituras, do governo federal, botar dentro de um saco, num pacote, alongar isso, porque nós estamos pagando 600 bilhões de juros da dívida por ano. Chegava e dizia, olha, está aqui essas dívidas. Faz um alongamento e faríamos, na minha proposta, uma lei de responsabilidade fiscal 2, mais rígida do que a atual, para também dizer, olha, prefeito, governador, que sair fora da linha, vai perder o cargo, vai ser processado, vai devolver dinheiro. Você endurecia a lei, mas criava um ambiente para que os prefeitos, por exemplo, e governadores pudessem, olha, uma parte dos recursos vai pagar essa dívida que tem aí, alongada, mas vai ter algum dinheiro para o prefeito e o governador cumprir suas obrigações. Isso está faltando no Brasil. Fica muito complicado. Vou falar ainda em ajuste, em mudanças. O novo Código Florestal, que o senhor teve uma participação importante, até pelo conhecimento técnico, para quem não sabe, não lembra, ele é engenheiro florestal, nós já estamos colhendo os frutos? Já. Eu diria que o primeiro grande fruto do novo Código Florestal, que vai completar agora 6 anos,
é que a gente tirou das delegacias o problema do meio ambiente com os produtores, os fazendeiros, os pecuaristas, o pessoal do agronegócio, da agricultura familiar. Isso era um assunto que estava judicializado. Era na justiça e na delegacia o problema. Quando eu fiz o novo código, junto com o senador Luiz Henrique, ele teve quase a unanimidade de votos no Senado, a gente resolveu esse problema. E ficou o seguinte, ó, nós vamos fazer um cadastro ambiental rural, que é o CAR, que é a primeira grande conquista do Código. Todos os proprietários de área rural vão passar no órgão ambiental e dizer o que tem nas suas propriedades, não é ninguém que vai fiscalizar, não. Ele diz, olha, eu tenho curral, eu tenho tantos hectares de pasto, eu tenho tanto de capoeira, eu tenho tantos açudes, e soma isso com as imagens satélites, então é declaratório, é uma declaração, confiando no produtor. Isso já está na fase final. No Acre aqui já tem mais de 90% das propriedades cadastradas. E aquele que tem alguma coisa dentro da sua propriedade que não está de acordo com a lei, ele vai na segunda etapa dizer, bem, agora eu vou recuperar minha nascente, eu vou recuperar a área de reserva legal, que eu estou devendo um pouco aqui. Isso o código também cria ambiente, até de você ter duas propriedades, com uma você compensa a outra. Então eu diria que as pessoas talvez não tenham conhecimento, foi uma das grandes ações como senador que eu fiz. Eu fui relator do Código da Ciência e Tecnologia, do acesso à biodiversidade. Ciência e Tecnologia é uma lei fantástica hoje, de boa, para as universidades, para os centros de pesquisa. Não podia fazer diferente porque eu era da FUNTAC. Agora, o Código Florestal, para mim, foi a ação mais importante para a gente apoiar o agronegócio, para a gente apoiar a pecuária, para a gente apoiar a agricultura familiar, para a gente apoiar o ribeirinho, aquele homem que só quer produzir a comida que a gente consome na mesa e era tratado como se fosse um fora da lei. Isso o Código resolveu, graças a Deus. Hoje, até os críticos têm uma organização chamada Observatório do Código Florestal. Junto um monte de entidade não governamental. Na época eles eram contra. Achavam que ia ter muito desmatamento, que estava errado, que eu estava cedendo. Eu não estava cedendo, eu só estava tentando fazer uma mediação. Hoje eles me elogiam. E tornar algo mais real, né? Você me fala, eu vi um pronunciamento seu falando sobre a indústria das multas, que na verdade nunca eram pagas e também eram até certo ponto injustas também, né? Tinham 50 bilhões de multas, ninguém pagava. Agora, sabe quanto que foi feita só agora? Eu fiz um debate essa semana no Senado, lá na Comissão de Mudança Climática. O encarregado de combater o desmatamento do IBAMA foi lá, eles aplicaram 1 bilhão e 300 milhões de multas nas propriedades. Aí eu perguntei, quanto que está pagando? Menos de 10%. Falei, meu amigo, não é melhor a gente ter uma multa menor e um processo educativo maior e a gente ter algo real do que a gente ficar aqui fazendo de conta que estou te multando e tu está fazendo de conta que em muitos casos o multado, se somasse tudo que ele tinha, a mulher, a família e tudo, não daria 10% do valor cobrado. Isso é uma coisa muito injusta, porque o Brasil precisa de uma reforma tributária urgente. A minha tese, você acompanhou na prefeitura, tinha fila para pagar o IPTU na minha época. Por quê? Porque eu sempre tive uma tese, cobrar menos imposto. Nós temos que ter uma reforma tributária urgente, cobrar menos imposto de mais gente. E quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, e quem não pode, não paga. Essa lógica eu levei para o governo. Lembra o ICMS que eu fiz? Reduzi o ICMS. Quando eu assumi o governo, o Acre arrecadava 3,5 milhões de ICMS por mês. Quando eu saí, estava perto de 60 milhões, cobrando menos imposto. A gente ajuda a economia, ajuda a gerar emprego e termina arrecadando mais. A minha lógica sempre foi o contrário dos Meirelles, do pessoal que estão ali, lá na fazenda, que assim, acham que é cobrando mais imposto que vai ter mais receita. Não. É sendo mais justo na cobrança de imposto e cobrando menos que a gente vai ter mais receita. Antes de encerrar, mostra aqui esse outro gráfico aqui que me chamou a atenção. Um comparativo aqui entre os 3 senadores. No fundo eu botei até o senador Aníbal também, né? Tá Se aqui. você vê ano por ano, Isso. Quantos discursos cada um fez, quantos projetos de lei, quantas vezes foi notícia na Câmara, no Senado Federal, lá na TV, na rádio, por conta do trabalho que fez. E eu vejo aqui uma atuação expressiva, né? O senhor tem se dedicado ao máximo à ação parlamentar? Eu trabalho feito... Sem esquecer a ação política? Eu trabalho feito um camelo, Muniz. Sinceramente, eu chego... A terça e quarta praticamente não dá tempo de almoçar. Como é que é o seu dia a dia? Terça, quarta e quinta, eu começo muito cedo, porque eu participo de muitas comissões. Acorda cedo ou tarde? Eu sou relator muito cedo, dou às vezes uma corridinha no parque, como eu fiz ontem, e vou para o Congresso, trabalho, dou duro, porque eu acho que é minha obrigação. Eu sem falsa modéstia, acho que eu fui um bom prefeito,
fui um bom governador, saí com avaliação até maior do que a do Lula quando eu saí do governo. Meu segundo mandato foi extraordinário, porque o primeiro foi de muita dificuldade. Pegamos o Acre com salários atrasados, com a situação de caos e deixamos o Estado com o acreano tendo orgulho de ser acreano, com uma grande mudança. Agora, como senador também, eu estou me virando. Por exemplo, a parte de liberação de emendas, eu presto contas aqui, foram 64 milhões, e eu ponho aqui na revista, porque é uma oportunidade que eu tenho, 64 milhões de reais liberados, está aqui, ó, para os municípios acreanos. Deixa eu mostrar aqui. 64 milhões de reais. 21 milhões só para a Prefeitura de Rio Branco. Aqui, ó, município a município, porque também tem muito político que vira fake. É político fake em véspera de eleição. Ah, porque eu estou liberando tantas emendas, liberei isso. Mentira. Isso aqui são dados oficiais, eu estou botando na revista, município por município, quanto que foi empenhado, quanto que foi liberado, porque eu acho que a gente tem que ter senso de responsabilidade. Com certeza. E para Rio Branco, a gente conseguiu liberar, graças a Deus, também 21 milhões, fora alguns recursos que a gente conseguiu extra-orçamentária. Eu, mesmo no governo Temer, eu separo as coisas. Eu tenho críticas ao governo, acho que foi um erro botar o Temer lá, um desastre. Eu não sei como é que os políticos do Acre apoiam o Temer e seguem apoiando, pegando os cargos. Agora, eu tenho que defender o Estado do Acre, eu tenho que trabalhar com todos os prefeitos, independente do partido que eles sejam. E sem falsa modéstia. Fizeram um levantamento de 2015 para cá, eu fui o parlamentar dos 11, o que mais conseguiu empenhar e liberar emendas para o Acre. Que é o que conta. Os prefeitos não têm nada hoje. O que eles precisam é de um dinheirinho para poder fazer alguma coisa e mesmo vale para o governo. Conversei aqui com o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela entrevista e também pela revista. Tá, eu espero que você faça uma leitura e como um jornalista crítico que é e acompanhando a política toda, estou me virando agora para... Eu fiquei no DIAP 7 anos seguidos como um dos cabeças, o único do Acre, Rondônia, Amazonas que ficou e também o único aqui da bancada e não é à toa. Tem que trabalhar muito para fazer, chamar a atenção do pessoal lá de fora, de que aqui no Acre tem alguém que trabalha, que luta, que tenta ser a voz do Acre e do Brasil. É o que eu tenho feito. Com certeza. Registrar aqui também a presença do jornalista, radialista, comentarista esportivo, Arão Prado, fazendo parte também da sua equipe de assessores. Tu tem uma boa equipe aqui também. Lá em Brasília é uma boa equipe também? Também, eu tenho um pessoal que me ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Você é igual ao futebol. Tem que ter um bom time para poder ganhar o jogo. Eu sempre pensei assim, na prefeitura, no governo e no Senado não é diferente. Está acreditando, só para encerrar, na conquista do Hexa? Eu estou com fé, mas é uma Copa maluca. A Alemanha ser eliminada ontem, né? Todo mundo ficou com um sorrisinho aqui no Mas lado. De 98 para cá, a maldição continua. A maldição vem de trás, de quem foi tricampeão. Exatamente. É eliminado antes das oitavas, na fase de grupo ainda. Mas o Brasil, com o Neymar voltando a jogar com serenidade, tem grande chance de ser... É uma das favoritas, e ficou mais ainda com esses 3 jogos. É verdade. Jogando melhor o terceiro. Com certeza. E uma das duas vai sair fora também, vão sair fora agora. O Uruguai não, a França e... Não, é França e Espanha, salvo engano, e Uruguai... Hã? Portugal e Uruguai. França e Argentina. Uma das duas já vão para casa. França e Argentina. Aí vai começar a voltar. Verdade. Porque agora é o mata-mata. Perdeu, voltou. Ganhou, segue. Legal. Até já.